Bom dia, meu nome é Alexandra, eu sou psicóloga e hipnóloga aqui no Rio de Janeiro e online. É incrível como a vida se escreve. Eu era uma enfermeira, eu trabalhava com cirurgia plástica, já trabalhei com ginecologia, obstetrícia, já trabalhei em UTI. E é muito interessante como a vida vai se escrevendo. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque eu era de Belém do Pará, eu senti que eu precisava de mais alguma coisa. Eu sentia que o meu trabalho precisava de mais uma ajuda, um suporte. Eu sempre fui muito boa em falar com os meus pacientes e surgiu a psicologia na minha vida. E eu pensei, será que eu estou velha para fazer uma faculdade aos 45 anos? Mas mesmo assim eu segui. Fui, vi a faculdade, fiz vestibular e passei. E aí entrei para a faculdade. Foi muito interessante que eu nunca tinha tido aula de filosofia, porque eu não sou da geração que tem aula de filosofia. Na primeira aula de filosofia, me deu um pânico de ouvir aquilo. Nietzsche, Descartes, Sócrates, Platão. Eu fiquei num desespero e disse, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? E estando lá, eu senti um embrulho no meu estômago e um medo muito grande. E eu pensei, eu sempre fui corajosa, eu vou com medo mesmo. Me deu até vontade de vomitar, de tanto nervoso. E o tempo foi se passando, a minha faculdade foi seguindo, eu sempre fui uma boa aluna. E cada vez que eu estudava, mais eu tinha certeza que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa. É claro que existe uma crença de que psicólogo não ganha dinheiro. E eu diria, todas as profissões têm pessoas que ganham dinheiro e tem pessoas que não ganham dinheiro. Eu conheço médicos que não ganham dinheiro, eu conheço advogados que não ganham dinheiro. E eu pensava, dinheiro é uma consequência. O dinheiro ele vem através da excelência do seu trabalho. E o meu propósito é muito maior do que ganhar ou não ganhar dinheiro. De ter uma profissão que me deixasse tranquila e em paz para o resto da minha vida, para mim era pouco demais. Eu queria mais. E quanto mais eu estudava e quanto mais eu me destacava na faculdade, porque minhas notas eram maravilhosas, mais eu sabia que eu estava no lugar certo. E na época, eu tinha professores que nos desencorajavam muito. E eu pensava, essa é a experiência deles. E eu respeito que eles tenham vivido essa experiência. Uma experiência de escassez, de medo, de desvalorização. E eu pensava, quantos profissionais na vida, no mundo, vivem essa experiência de desempoderamento? Porque o mundo nos diz o que é e como temos que ser. Isso não significa que o mundo seja pela visão das pessoas, pela visão de tantas percepções negativas do mundo. Eu sempre fui uma criança muito bem-humorada, muito alegre. Desde pequenina, as pessoas que me conhecem e me conheceram na infância diziam assim,
que eu era muito feliz. Eu era uma criança muito alegre, muito feliz. E hoje, olhando para trás, o que eu percebo é que quando eu olhava para o mundo, as lentes dos óculos que eu olhava para o mundo eram lentes de bondade. Eu conseguia encontrar beleza até onde não tinha tanta beleza. Nem que tivesse 1% de beleza. Era esse 1% que eu enxergava. E era uma escolha tão inconsciente que se você me perguntar hoje, Alê, por que você fazia essa escolha? Eu diria para você, eu não sei, mas eu tenho muita curiosidade em saber. Eu vim ao longo da minha vida encontrando beleza em qualquer lugar. E o meu inconsciente trazia para mim uma percepção de, bem, isso aqui não está tão bom. Mas por que isso não está tão bom? O que eu fiz para chegar até essa situação que eu me encontro hoje? Que movimentos eu fiz para me colocar nesse lugar? E isso era um questionamento que eu tinha com 16, 17 anos. Eu não sabia ainda nem que eu ia ser enfermeira, nem que eu ia ser psicóloga. E eu continuei estudando, continuei trabalhando e fui crescendo até chegar na faculdade de psicologia. Cada matéria nova que chegava, algo em mim, dentro de mim, dizia, yes, eu estou no lugar certo. E nós fomos seguindo, eu fui estudando e aí eu me formei. Me formei em psicóloga, já com 50 anos de idade. Eu era a mais velha da minha turma por muito tempo, depois entrou uma colega que tinha quase 55 quando entrou, então 60 quando nós nos formamos. E foi muito curioso o tamanho da minha conquista. Foi muito gratificante olhar o meu CR e ver que o meu CR global da faculdade foi 9,39. E quando eu entrei para a faculdade, eu já não estudava há 20 anos. E eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, uma nora, 2 netos. Eu tenho uma filha do coração. Eu sou casada pela 2ª vez, porque eu sou viúva do meu primeiro marido. E nessa minha trajetória de vida, eu percebo que uma coisa em mim fez diferença em todo o tempo da minha vida. O modo com que eu enxergava o mundo. Eu sempre fui uma pessoa autêntica se eu tô com raiva, eu tô com raiva e eu não preciso fingir que eu tô com raiva. Apesar de eu não ser uma pessoa violenta ou agressiva, o meu corpo fala. O nosso corpo fala. E quando eu ficava com raiva, as pessoas sentiam ou sabiam, porque eu era transparente no meu modo de agir. Se eu ficasse triste, não importa onde eu estivesse, num banco, numa fila de caixa, no supermercado, se eu tenho vontade de chorar, eu choro, porque eu sou humana. Então, essa minha autenticidade trouxe para mim uma leveza. O nosso corpo, ele acumula muitas emoções. Todas as emoções que nós temos, elas moram no nosso corpo, menos a angústia. A angústia é a única emoção que mora dentro do nosso cérebro. Quando as nossas emoções elas se manifestam, é porque elas se ligaram a uma memória. As memórias que nós guardamos
no nosso inconsciente são as memórias que tiveram a ligação de uma emoção, seja qual for a emoção das 27 emoções. Mas todas as vezes que nós lembramos daquela emoção, que naquele fato ocorrido se ligou a um pensamento, a uma experiência, quando nós relembramos esse fato, seja uma coisa muito alegre ou seja um trauma, todas as vezes que eu pensar nesse trauma, a emoção sai do meu corpo e se liga a essa lembrança, a essa memória. Então nós experienciamos as emoções quando elas se ligam a uma memória. Nós temos os sentimentos, é essa ligação. As emoções são todos os sentimentos que nós temos dentro de nós. E as sensações são todas as percepções corporais que eu tenho de uma memória. Se o meu coração aperta, se o meu coração expande, se a boca do meu estômago se fecha, se eu sinto dor de barriga, se eu me arrepio de medo, sempre vai estar ligado à sensação do nosso corpo. Então, emoção, sensação e sentimento são amigas inseparáveis. Elas sempre estão se ligando e se desligando. Essa ligação que é feita, didaticamente nós separamos em 3, mas eu diria que elas são reações automáticas, emocionais que nós temos. E nós temos o tempo todo. Nós passamos o dia inteiro ou revivendo o passado, ou estando no presente, ou experienciando, projetando o que vai ser o nosso futuro. Sendo que essas reações, elas geram sinapses, que é a conversa em que um neurônio tem com outro neurônio, que tem com outro neurônio, e nós acionamos toda a nossa memória, ou todos os nossos pensamentos, pelas sinapses, pela função cerebral. Então existem trocas químicas que nós temos dentro de nós. Para cada pensamento nós temos uma troca química. E para cada sentimento nós temos a lembrança de uma memória ou a criação de uma memória em um fato que ocorreu aqui agora, hoje. Eu vou ter uma memória dessa live. E essa live está ligada a algumas emoções. As emoções que eu sinto agora é muita alegria. O meu corpo está repleto de alegria. Então, quando nós criamos as nossas emoções, e essas emoções criadas, acopladas a um pensamento, elas transformam-se em uma memória. E aí o que acontece? Quando eu paro de pensar nessa memória, a memória fica aqui, mas a nossa emoção volta para o corpo. E ela se aloja em algum lugar do nosso corpo. Ela escolhe aonde ela vai querer morar. E eu falo isso didaticamente, porque não tem como nós termos um mapa desse caminho, mas nós já sabemos das doenças psicossomáticas que nós temos. Pensamentos geram emoções, que geram sentimentos, que causam sensações no nosso corpo e criam o nosso comportamento, que nos levam à ação. E a repetição da ação transforma os nossos hábitos. Então, esse caminho neural que nós fazemos para criarmos quem somos no mundo, tudo começa no pensamento. E fazendo um levantamento
de todos os pacientes que eu atendo, os meus familiares, os meus amigos, é muito nítido como todos nós vivemos em um transe de empoderamento. E quando eu saí da faculdade de psicologia, eu tinha conhecido a Gestalt terapia e eu fiz uma formação de 4 anos em Gestalt terapia, mas ainda me faltava algo. Ainda faltava algo para completar essa técnica, esse método que eu ia usar com o meu paciente. E aí eu conheci a hipnose clássica. A hipnose clássica, ela era incrível e eu me encantei imediatamente na hora que eu conheci e comecei a estudar a hipnose clássica. Uma das minhas professoras de hipnose clássica, a Cláudia, ela era especialista em hipnose ericksoniana. E por algum tempo ela foi minha psicóloga. E aí aconteceu uma grande magia comigo. Eu comecei um processo evolutivo de transformação na forma com que eu pensava, sentia, me comportava, agia. E certos comportamentos que para mim eram disfuncionais, eles foram parando de acontecer. E era muito curioso que eu não percebia que aquele meu comportamento disfuncional, seja ele qual fosse, estaria sendo trocado, substituído ou simplesmente deixado de lado. Eu só percebia que eu tinha mudado o meu comportamento depois que eu percebia que eu não tinha feito ele. E muitas vezes eu dizia, meu Deus, eu vou dar um exemplo. Eu não bebi água tão rápido. Eu bebi água devagar, como eu sempre queria, gole a gole, gole a gole. Meu Deus, e como essas, eu fui mudando. Eu fui mudando. E aí ela disse para mim, mandou uma mensagem, Alê, vai ter um curso em São Paulo de um doutor em trauma. Ele é PhD e ele vai fazer um curso de luto. E eu tenho os meus lutos. Porque luto não é só quando algo morre. Luto é de algo que você não conseguiu realizar. Luto é de algo que você perdeu. Luto é de algo que tiraram de você algo. Luto é dos direitos que você não conseguiu ter na vida. E aí eu disse, eu vou. E ele ia fazer uma live de noite. E ela mandou, ó, a live dele tá aqui. Eu sentei na minha casa, depois de um dia de trabalho. Ainda era pandemia. E eu trabalhava de casa online como talvez 85% da população na época. E nós tínhamos que ir de máscara, porque não podia tirar a máscara. A gente passava o curso inteiro, a experiência, que era um workshop, a experiência do curso de luto de máscara. E eu fui. Cheguei com meu marido e disse, amor, vai ter um workshop, que é um curso, que é uma experiência, uma vivência, e ela vai ser muito rica para eu trabalhar os meus lutos e para eu trazer para o meu paciente o que eu aprender lá. E ele me deu maior força e disse, não, vai e tal. Como era a primeira vez como psicóloga que eu ia fazer um curso, eu senti que eu estava no lugar certo, indo para o caminho certo. Eu senti desde a hora que eu comprei a minha passagem, que eu aluguei o hotel, que era no mesmo lugar do evento, e eu fui. E cara, vou dizer, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida.